Pessoal, saudade, como que tá? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí, vocês estejam ficando em casa. E agora vamos para um recadinho antes de começar as aulas. É para procurar assistir as aulas como? Num lugar confortável, preparado, que você possa estar com material para poder desenvolver a sua aula. Não deitado em outra ou fazendo outras atividades. Larga o celular um pouquinho, TV e vamos para a aula. A gente vai retomar na nossa apostila antiga, que a gente ainda não terminou, que é falando o tema sobre a crise de 29. Mas o que foi a crise de 29? Remeter um pouquinho a ideia da crise de 29 vai lembrar muito esse problema nosso da pandemia, porque crise gera crise. Então vamos fazer uma análise entre um e outro no decorrer da nossa matéria. Então vamos lá para o próximo slide aqui. Os Estados Unidos foram beneficiados na guerra. O que os Estados Unidos foram beneficiados e por quê? Deixa eu colocar um outro ponteiro aqui, ó. Então os Estados Unidos eles foram beneficiados, mas o porquê eles foram beneficiados? Porque a guerra não aconteceu na América, aconteceu na onde? Lá na Europa. Os países da Europa ficaram destruídos. Com isso, os Estados Unidos, ele que tinha fábricas pequenas, ele vai começar fazer fábricas maiores. Para conseguir fazer fábrica maior, ele vai ter que o quê? Emprestar dinheiro do banco. E a população vai começar a ser acionista dessas empresas. Que isso aí é aquela questão que já foi comentada, que a gente falava sobre o capitalismo financeiro e capitalismo industrial. E esse momento é o capitalismo financeiro. É as ações que manda nessas empresas. Então os Estados Unidos cresce, vai fornecer para o mundo inteiro. E a Europa em si, ela não vai estar fornecendo nesse momento. Só que o que acontece? Quem sabe andar de bicicleta, pode parar de andar de bicicleta. Depois de um tempo, o que vai fazer? Vai começar a andar de bicicleta. Então, nesse momento, a Europa ela não está trabalhando com suas fábricas, mas depois isso aí vai dar um problema. Vamos para frente aqui. Então, 34, 32, olha o que ocorre com a população. O desespero. Para aquele que já assistiu aquele filme sobre a crise de 29 do Charles Chaplin, Tempos Modernos, vai remeter a esse momento no que eles vão para crise total, de isolação total, sem esperança nenhuma. O crescimento econômico dos Estados Unidos começou a regredir. Já com o que? Baixando a capacidade de compra do consumidor interno e criando uma superprodução. Ele produz demais e a população não está conseguindo comprar. Vamos lá, a gente está em crise. Hoje não está muito diferente disso. As empresas estão trabalhando. O shopping está fechado. O que a empresa está produzindo? Muitos produtos que vão mais para frente estar dentro desse shopping. E o que acontece? A população está comprando? Não. Isso pode gerar uma crise. Esse é o grande desespero e é o grande lema. Obviamente que a gente não está falando de uma culpa da população ou de algum administrador. A gente está falando de uma consequência de crise gerar crise. De um momento de pandemia gerar toda essa problemática que pode gerar isso aí. Então, não é arrumar culpados, mas entender que crise gera crise. Algumas sequelas acaba ficando. Igual quando a gente pega e tem uma fratura. Puxa, sarou, tirou aquele gesso, sarou, tá legal. Depois chega no inverno do ano seguinte, nossa, que dor no meu joelho, que dor na minha perna, ou que dor no meu braço. Aí você lembra, nossa, é da minha fratura. Então o que acontece? Gera alguma consequência, alguma coisa que ficou para trás. Agora, no final da década de 20, a indústria estadunidense já não encontrava mercados para absorver a produção em constante crescimento. Lembra que eu falei da Europa? Nesse momento a Europa entra em concorrência. As indústrias da Europa começam já a ter o seu crescimento e eles vão passar a ser concorrente daquela indústria dos Estados Unidos. Porém, impulsionado pela euforia e expectativa, o valor das empresas continuava em alta. O que vamos fazer? Comprar ações. Então, as ações não paravam de subir. Os especuladores
recorriam ao crédito. Em outubro de 29, as ações começaram a descer. Aí entrou o pânico, se a ação tá descendo, o que vai acontecer com o meu bolso? Eu vou ficar sem dinheiro, então o que eu faço com as minhas ações? Vou colocar na banca de venda, só que todo mundo pensa igual. E em 24 de outubro, a chamada Quinta-feira Negra, dá-se o crash da bolsa do Wall Street. Nesse dia, numerosos acionistas tentaram vender suas ações, fazendo com que seu valor baixasse abruptamente, não havendo um único comprador. Então, isso é a crise. Vamos para o próximo slide. Deixa eu colocar o professor aqui embaixo. A bolsa entra em ruptura. A falência dos acionistas seguiu-se a falência dos bancos, uma vez que os especuladores não tinham como pagar empréstimo. A crise alastrou rapidamente, levando à falência das empresas. Opa, se a minha empresa depende de empréstimo bancário e o banco está entrando em falência, vai cobrar a minha empresa. Com essas cobranças de um e o outro querendo um empréstimo e não tendo mais como pagar, vai demitir funcionários, vai quebrar também a empresa. Com demissões de funcionários, não há compra de produtos da empresa, acaba o mercado consumidor. Crise generalizada. Aí vamos precisar um momento de reforma nesse sistema, né? Porque olha como que a população, dá uma olhada, é muito trabalhado, principalmente em faculdade, em cursinhos, nesse período da crise 29, caem muitas provas. Um olhar distante, um olhar triste, as crianças passando fome, necessidade, e não há esperança nessa imagem. Olha outra imagem sobre a crise de 29, e uma cena que é muito retratada, principalmente no filme que eu falei, Tempos Modernos, essa fila, esse desespero por causa do emprego. Não há emprego. E é alguma coisa que pode sofrer também. Nós, pós-pandemia, vinha sofrer essa crise, esse desespero de emprego, porque muitos locais estão mandando embora. As pessoas estão ficando demitidas, estão ficando sem emprego. Depois vai ser uma correria para o emprego. Obviamente que mais para frente há um alto ajuste nisso aí, porque o povo continua consumindo e os grandes empresários vão necessitar de produção, porque vai ter mercado consumidor e vai empregar, tendo dinheiro, tem mercado consumidor. Então, continuando aqui, aumentou o desemprego, diminuiu o consumo e entrou assim num ciclo de crise, em que crise gera crise, problema gera problema, há consequência. Não tem como falar que estamos passando por pandemia, não vai gerar um certo tipo de crise. Um problema leva ao outro. As famílias que viviam bem perderam seus bens e viram-se em casas sem trabalho e sem meios de subsistência. O desemprego levou à situação de fome, que é outro tema muito debatido hoje. Fala, nossa, o povo vai passar fome. Se entra numa crise generalizada, pode-se vir levar ao momento de fome, sim, da população. Só que o primeiro momento é o de crise, é o de passar por alguns sistemas dentro de casa que a gente tem que acabar economizando. Uma luz você vai ter que ficar pagando, consumir menos, ter que cortar alguns gastos quando se vive uma crise. Então, esse é um dos problemas que a gente vive quando se está em crise. Se Deus quiser, nosso problema passa logo e a gente não vai sentir isso, que muitas pessoas já sentiram no passado, nem tão longe assim. A intervenção do Estado na economia. Qual é o papel do Estado? Quem que é o Estado? O Estado, nosso Estado, o Estado maior é o presidente. A gente tem o Estado maior de São Paulo, que são os governadores. E o nosso próximo aqui, o nosso primeiro contato de papel de Estado, de manter a população, é o nosso prefeito, que são o poder executivo, seja de uma cidade, do governo do Estado ou da República, o federal. Então, a intervenção do Estado nos Estados Unidos foi posta em prática por Roosevelt, uma política de combate à crise, que era chamado New Deal. O que ele fazia? Ele defendia a intervenção do Estado na economia, diferente do que a gente vive hoje.
Hoje nós vivemos um sistema neoliberal. Qual é o sistema neoliberal? A economia ela funciona por ela só. É a lei da oferta e da procura. O Estado não tem sua intervenção. Porém, nesse momento de crise, precisou o Estado ter a sua intervenção. Então, Roosevelt defendia a intervenção na economia, tentando aumentar o consumo e dinamizar a economia. Bem pelo contrário que se pensa, no momento de crise, se falar, o Roosevelt vai pegar e vai economizar. Não, para melhorar a economia, o Roosevelt vai gastar. E o que ele vai gastar? Ele tentou diminuir o desemprego e aumentar o poder de compra. Ele começou o Estado a fazer obras para que a economia assim funcionasse. Diferente, assim, estranho, né? A gente já logo vai pensar no quê? Que o Estado ele vai fazer uma economia, mas para ter essa prática teve seu contrário, gastar. Então, como que ele fez isso? Na indústria, ele limitou os níveis de produção. Assim, o produto ficando mais caro, menos produto, maior procura, e assim mantém o preço, não fica muito barato, tendo retorno para quem está produzindo. Só que também ajudou com baixa de juro do crédito bancário e diminuiu os impostos. Teve também combate ao desemprego, desenvolveu um programa de obras públicas, com barragens, estradas, edifícios públicos. Isso que o governo gastou e gastou bastante. Porém, com esse gasto fez que a pessoa tivesse dinheiro e desse dinheiro gastasse na indústria. E o domínio social foi fixado o salário mínimo, 40 horas de trabalho semanal. Por que 40 horas de trabalho semanal? Assim, dando para que a empresa precisasse explorar mais esse trabalhador, não, ele ia ter que contratar 2 trabalhadores, gerando mais emprego, criando subsídio de desemprego, doença de invalidez e reforma na velhice. Para tal, tentou diminuir o desemprego e aumentar o poder de compra. Então essa foi a ação do Estado e que nesse primeiro momento foi muito bom para a economia dos Estados Unidos. Fica assim, pessoal, vocês vão seguir agora o roteiro de estudo que eu vou deixar no Classroom. Fica o roteiro de estudo, siga direitinho, tome certos cuidados quando for fazer. Novamente, eu vou insistir, mas faça sentado numa cadeira, de frente para uma mesa, com seu material tudo ok. Então, cuidados, sempre se protejam e fique até a próxima aula para a gente estar conversando melhor sobre a nossa aula à distância agora. Um abraço, tchau, tchau.